Boa noite, irmãos. Graça, paz e grande alegria no Senhor. Seja a experiência de todo mundo. Depois dessa experiência, novamente revivendo o Nordeste, tantas vezes a gente tem ido por lá, não tanto no interior como nossos queridos irmãos, mas olha, é uma área onde Deus está operando. E a gente dá muita glória a Deus por isso. O tempo vai passando, mas eu quero falar alguns minutos sobre Apocalipse 5. Se os irmãos têm sua Bíblia aberta para esse capítulo maravilhoso, eu gostaria de fazer alguns comentários e nós orarmos em torno do cumprimento desta profecia que ainda não se cumpriu. Capítulo 5 do Apocalipse. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos, de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei, eu vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois eu vi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Ó Deus amado, tua presença no meio de tua igreja nos alegra muito. Nesta noite nós fomos apresentados com a glória que tu tens feito na vida de tua serva e a maneira que tu tens transformado uma vida perdida, resgatada, libertada para te servir. Oh Deus, faz com que todos nós tenhamos esse mesmo interesse de ver vizinhos, de ver colegas de escola, de trabalho, de ver nosso país transformado pela tua graça e poder, para que o Senhor Jesus rapidinho venha
e arrebate sua igreja, volte para reinar aqui na terra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 5 de Apocalipse continua a visão do capítulo 4. No capítulo 4, João foi convidado a subir para o céu. E lá ele viu aquilo que nós lemos agora, aos seus ouvidos ouviram. E que, sentado no trono, com a mão direita segurando um rolo, naquela época não havia livros com páginas como nossos livros, e naquele rolo um epistógrafo, quer dizer, escrito dos dois lados, porque havia muita coisa naquele livro que ainda não foi revelado. E com 7 selos fechados para que ninguém abrisse, até encontrar alguém que tenha dignidade para abrir. E quando foi descoberto que Jesus Cristo, aquele que morreu, que resgatou-nos do inferno, que ele tinha esse direito e dignidade, ele recebeu da mão direita daquele que estava sentado no trono, Deus Pai, e ele então começa a abrir os selos. Eu estive nessa semana em Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul. Lá reuniram-se mais ou menos 800 jovens, que Deus está maravilhosamente usando naquele estado tão necessitado e outros estados também do sul do nosso país. Queridos irmãos, quando eu vi esse povo, quando eu vi e ouvi a mensagem que estava sendo apresentada, que Jesus Cristo vai voltar logo, a gente fica todo entusiasmado. 2000 anos desde que Jesus Cristo morreu e sofreu por nós. Por que ele não voltou ainda? É porque todos os selos ainda não foram abertos. Esse rolo talvez tenha o conteúdo de nossa herança, nós somos co-herdeiros com Cristo. E quando ele abrir o último selo, então nós receberemos, será lido aquele livro, para nós recebermos a herança que Jesus Cristo recebe em prol de todos aqueles que ele, pela sua graça, tem resgatado da perdição. E João chora e chora, porque não foi encontrar ninguém para abrir aqueles selos. Perseguição está correndo por todo lado. Eu estive essas 2 semanas atrás lá em Orlando vendo Ricardo Gutierrez, que está indo para o Afeganistão para abrir uma escola de odontologia. Não sei quantos aqui conhecem aquele irmão. Ele é uma pessoa sem temor dos jihadistas. E é bem possível que nós vamos ler sobre a morte dele. Ele colocou a exigência diante do povo lá, e especialmente o governo que está convidando que ele faça aquilo que nunca foi feito ainda, abrir uma escola de odontologia em Afeganistão. Ele exige que metade dos alunos sejam mulheres. Os irmãos sabem que as mulheres do Afeganistão são as mais oprimidas do mundo inteiro. Crianças casadas com velhinhos que batem essas crianças. E quando eles fogem, eu vi a foto de um com o nariz cortado, orelhas cortadas também. É algo incrível. E agora o Ricardo diz, na escola, que Deus nos está dando o privilégio de abrir, metade serão mulheres. Por que ele está arriscando a sua vida e também da sua esposa Vera? Simples. Por causa dos selos que vão se abrindo, um atrás do outro.
O primeiro selo é do cavaleiro branco, que sai com seu arco, vencendo e para vencer. Quem é esse cavaleiro? Quem é esse cavalo branco? Que representa isso? Sem dúvida nenhuma, o avanço do evangelho para o mundo inteiro. A Bíblia fala de uma maneira tão clara, que de todas as tribos, aliás, esse novo cântico que os irmãos notaram no versículo 9, que de toda a tribo, povo, língua e nação, Deus tem escolhido alguns. Ele tem escolhido mulheres de Afeganistão. E ainda que os homens não querem ver nenhum progresso, as mulheres não podem estudar, não devem nem saber ler, que Deus quer que essas mulheres, como nossa querida irmã, possam também receber o Evangelho, porque pela primeira vez, provavelmente na história, Afeganistão está ouvindo o Evangelho. E a palavra de Deus está sendo distribuída. Um casal foi morto não muito tempo atrás de missionários, justamente por causa disso, porque eles querem manter, são muito bravos contra qualquer pessoa que prega o Evangelho. Portanto, quando estamos orando pelo Nordeste, não esqueçam de orar por Afeganistão, por nosso querido irmão, pastor, dentista Ricardo Gutierrez Rivera e seus filhos. Ele vai levar 2 mulheres para ensinar também naquela escola, e enquanto Deus permitir e guardar a sua vida, com certeza esse cavalo branco vai avançar em Afeganistão. O segundo cavalo, capítulo 6, outro cavalo, que era vermelho. Esse cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Nós temos presenciado nesses últimos 100 anos maior número de pessoas mortas, tanto por guerra como também por genocídio, que em toda a história anterior. É impressionante tirar a paz da terra. Quando eu viajo, como eu estive viajando na outra América, a gente tem que passar por toda aquela segurança, mas em coisa nova. Antigamente a gente passava e entrava sem nenhum perigo, mas agora a guerra é para todos, que os muçulmanos, no seu livro sagrado, matar, matar, matar. E como disse Don Richardson, que escreveu o livro que eu li recentemente, 90 vezes no Alcorão, vai se promovendo a matança dos infiéis. Quem são os infiéis? Somos nós, cristãos. Eles ao pouco estão avançando na Europa, aos poucos estão avançando na África, e aos poucos eles estão querendo, de qualquer forma, impor um governo que controla a vida e a lei e tudo mais. Devemos lembrar que tirar paz da terra, como já foi tirado mais de uma vez nesses últimos 100 anos, especialmente nas 2 guerras mundiais, e lá em Coreia, lá na China, do Japão e outros países. É impressionante como esse cavaleiro tem andado pelo mundo aí fora. Terceiro cavaleiro é o cavaleiro da falta de alimento. E eu fico impressionado quando eu leio na Veja, por exemplo, que o mundo está já produzindo o máximo de alimentos que o mundo pode produzir. Para 7 bilhões de habitantes, só que o número de pessoas, especialmente árabes, muçulmanos, está aumentando a população da África está aumentando,
tem 7, 8 filhos, e enquanto o Brasil vai diminuindo, Norte Europa diminui, lá vão aqueles que querem dominar o mundo com mais e mais filhos. Queridos irmãos, falta de alimento. Graças a Deus que o Brasil está muito bem em termos de produção de alimento. Eu falei com um agrônomo que disse que o Brasil poderia suprir para 600 milhões de habitantes, não apenas 200 milhões. E é verdade, é um país riquíssimo em terras e todas as condições para produzir. Mas tem países como a Índia que estão superlotados de gente. E se passar apenas um ano sem essa chuva, como nós estamos faltando aqui no sul e às vezes falta lá no nordeste, haverá uma tragédia de proporções incríveis para nós. Quarto cavaleiro. Jesus está abrindo os selos. É o cavaleiro de peste, praga, doenças, como ébola, como outros tipos de gripe. Os irmãos não sabem, eu falei com um pastor lá na Escócia, que ele fez parte daqueles que estavam tentando enterrar aqueles que morreram com gripe espanhola, em que morreram 20 milhões de pessoas no mundo inteiro. Quem sabe se o tempo não está aproximando da volta de Cristo. Quinto, mártires. Jesus predisse, em capítulo 24 de Mateus, que todas as tribos e povos que vão lançar e oferecer para Cristo alguns dos seus membros convertidos, vai odiar a igreja de Cristo e odiar até o ponto de martírio. É algo extraordinário. Na medida que o evangelho vai avançando, vai também avançando o ódio daqueles que rejeitaram o evangelho. Eu vi, quando eu estudei na Escócia, como as igrejas que já estavam cheinhas, eram um dos países mais evangélicos do mundo, que agora saem toda semana até 400 chamados cristãos. Nós estamos vendo a mão de Deus para realmente levar aqueles que no norte já conheciam o evangelho, agora dar esse conhecimento na China, na Indonésia, em Vietnã e aquelas regiões filipinas. E eu li há poucos dias atrás que só na China, daqui a 35 anos, deve haver 300 milhões de cristãos. Eu não posso imaginar um número desse. Jesus está abrindo os selos. O último selo descreve o tremendo medo e pavor que vai tomar conta do mundo na volta de Cristo. A volta de Cristo, queridos irmãos, é o dia da nossa vitória. Aquele que sai nesse cavalo branco, vencendo e para vencer. Aquele que é digno, segundo o nosso texto, de receber no seu trono e ao Cordeiro, Deus Pai, Deus Filho, sejam louvor, honra e glória e poder para todo o sempre. E todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus Cristo é de fato o Rei do Universo.
Toda a autoridade me foi dada de Jesus, em capítulo 28 de Mateus, versículo 18, toda a autoridade. Então, no dia em que ele decidir mandar o arcanjo tocar a última trompeta, ele descer para arrebatar sua igreja. Você, se ama ao Senhor Jesus, e eu, estaremos naquele número que vai lá encontrar com ele e acompanhá-lo quando ele vem estabelecer seu reino sobre a terra. Mas esse sexto selo, os poderosos, os pequenos, escravos, os donos, reis, todos, procurando algum lugar para esconder da ira do Cordeiro que está para chegar. Portanto, enquanto nós aguardamos completar a Igreja de Cristo, nós estamos muito contentes em saber que no Nordeste do Brasil, que passou séculos sem ouvir o Evangelho, agora está ouvindo. Que este país, há 150 anos atrás, cidade de São Paulo, não tinha, se não me engano, não tinha nenhuma igreja. E agora tem milhares e milhares de homens de Deus que estão lendo, pregando a palavra e orando para a glória de Deus, evangelizando. Deus tem feito maravilhas neste país, outros países da América Latina também. Eu lembro quando meus pais chegaram na Bolívia, em 1923, não havia nem 10 crentes conhecidos entre a tribo Quechua, que era 1 milhão de habitantes na Bolívia. Agora são milhares de crentes entre os Quechuas. E assim por diante vai avançando esse grande projeto de Deus, de toda tribo, povo, língua e nação. Virão aqueles que vão ser constituídos reino e sacerdotes. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Não tem nenhuma exceção. Afeganistão está incluído agora. Esse foi o país que não tinha igreja nenhuma, não tinha crente conhecido nenhum. E agora Deus está fazendo maravilhas. E assim, um por um, até todo mundo tiver oportunidade, já que tem rádio, já tem programas de televisão, Sat7 que está passando programas para 100 milhões de árabes muçulmanos por ouvir o Evangelho, aqueles que nunca ouviram nada sobre Jesus como Senhor e Salvador. Aos poucos o mundo está conhecendo quem é Jesus. E para a sua glória, nós também estamos envolvidos, e esta igreja está envolvida para a glória do seu nome. Como eu dou graças a Deus o que tenho visto nesses últimos 50 anos que eu estou nesse país. Como Deus tem avançado, como tem aberto seminários por todo lado, como gente está crescendo, como tem jovens no Rio Grande do Sul, em todo lugar, procurando evangelizar e levar universitários ao conhecimento de Cristo. Irmãos, estejamos usando nossos talentos e nossas capacidades e nosso conhecimento para fazer parte desse grande exército de salvação que Cristo mobilizou há muito tempo e continua mobilizando para a sua glória. Oh Deus, muito obrigado pela profecia, pelo fato que essas pessoas que já foram comprados com teu sangue na cruz estão sendo arrebanhados, e que outros que vão ser logo arrebanhados em países tão fechados
como Rio Grande do Sul, como Coreia do Norte, Afeganistão e outros países como Irã, onde a tua palavra está avançando. Te agradecemos de todo o coração. Te agradecemos o que está acontecendo nesta igreja, esses projetos que tu tens levantado, colocado no coração do pastor Jairo, para que isso também seja um meio de ainda arrebanhar aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, 51 anos que esta igreja tem pregado o Evangelho. Rogamos que os próximos 50 anos, se Cristo demorar tanto, haverá muito mais feito para a glória do teu nome. Que Santo Amaro seja transformado pelo poder do Evangelho de Cristo. Que o Nordeste seja transformado por muitos obreiros e servos preparados para levar, evangelizar e treinar e abrir igrejas para a tua glória. E nós te agradeceremos em nome de Jesus. Amém.